pessoal, a gente está aqui para mais um vídeo e estamos com uma convidada especial. Meu nome é Ingrid Rios, essa é a Maria Júlia, jornalista, e o tema de hoje que a gente vai abordar será o papel da mulher na sociedade. Então, Maria Júlia, pode falar um pouco do seu trabalho? Oi, gente. Antes de tudo, eu quero agradecer o convite. Muito legal fazer parte do projeto de vocês. Então, meu nome é Maria Júlia, sou jornalista, formada pela UFSM. Eu faço parte de um projeto voluntário na Rádio Armazém, que fica na Vila Belga, aqui em Santa Maria. Armazém é uma web rádio, ela funciona de forma colaborativa. Ou seja, todo mundo trabalha de forma voluntária, digamos assim, por amor, sabe? E a Rádio Armazém, ela tem como objetivo difundir tudo que é daqui de Santa Maria para o mundo. É como eles costumam dizer, Santa Maria para o mundo, através de várias vertentes, seja através da política, da música, do lazer, da arte, do esporte. E o Pódio é Delas entra na vertente do esporte. O nosso programa é feito por eu e mais 9 mulheres, que eu não vou me arriscar a falar o nome das 9, porque provavelmente eu vou esquecer de alguém. E a gente tem como objetivo falar sobre mulheres no esporte. Sejam mulheres dirigentes, jornalistas, atletas, mulheres mais velhas que praticam esporte, meninas de 9, 10 anos. A gente não tem discriminação de idade e a gente faz isso de diversas formas, seja através de entrevistas, de notícias, também de bloco de indicações. A gente tem um bloco de indicações dentro do programa sobre conteúdos, podcasts, livros que relacionam mulheres e esporte, também bloco musical, até deixando o convite para quem quiser conhecer. O Pódio Delas vai ao ar todas as terças, às 9 horas da noite, na Rádio Armazém. E se vocês quiserem conhecer mais a gente, ouvir os podcasts, saber mais sobre o projeto, eu deixo o convite para acompanhar a gente nas redes sociais, @o Pódio Delas, tanto no Instagram quanto no Facebook. Então, Maria Júlia, apesar de a gente ter um histórico mais patriarcalista, digamos assim, a mulher tem conseguido se inserir como protagonista em vários papéis na sociedade atual, né? E para além até de papéis como esposa, dona de casa ou mãe. Só que ainda se vê necessário discutir sobre essas diferenças de gênero porque ainda há muita desigualdade, né? Sim. Então, a gente fez umas questões assim para nortear a conversa. E a primeira questão é, para ti, o que é o feminismo? Qual é o papel da luta feminista, né? Então, o feminismo, para mim, na minha visão, ele nada mais é que a busca de direitos iguais entre homens e mulheres. O que os homens têm de direito, já tinham e que têm de direito, as mulheres desejam ter da mesma forma. Acho bem claro pontuar aqui a diferença e dizer que machismo não é o oposto de feminismo, sabe? Porque tem muita gente que acha, não é machista, então é feminista. Não. O machismo, vale ressaltar, ele já é uma construção social que existe há muitos séculos, no qual o homem sempre se sobrepõe à mulher de diversas formas, tanto de direito quanto na violência. E o feminismo, ele não é isso, não é assim, vamos acabar com os homens, vamos oprimir os homens, não é isso. O feminismo, ele busca igualdade, que o que os homens têm de direitos, as mulheres também têm. Quais direitos são esses? O direito de ir e vir, igualdade salarial, ter as mesmas oportunidades e também ter o direito à proteção, no caso de violência. Para mim, essa é a visão que eu tenho em relação ao feminismo. Sim, até porque tem muito essa discussão de que as feministas são contra o homem, né? Na verdade, normalmente essa frase partem de homens. Homens que buscam não conhecer a luta feminista e que às vezes são muito extremistas, né? A gente tá num mundo que ele é muito extremista. Ou você é de um lado ou você é do outro. E quem fica no meio, na verdade, chamam, digamos assim, de sabonete. Você não sabe se posicionar. Quando, na verdade, o feminismo ele é justamente o meio do caminho. Você não precisa ser melhor ou pior do que ninguém. Todos devem ser iguais. Porque homens e mulheres não devem ser tratados e ter as mesmas oportunidades. Não é um ser melhor que o outro,
Mas, infelizmente, ainda rola muito isso na sociedade. Eu escutei uma coisa esses dias, que o contrário de feminismo é ignorância. É bem o contrário do machista, né? Porque tem esse pensamento machista. Nós estávamos em uma conversa esses dias e uma pessoa me questionou sobre o feminismo, né? O que é o feminismo? Daí eu fiz uma simples pergunta para ela. Era um homem, óbvio, né? Tu aceita que a tua esposa trabalhe e tenha remuneração própria? Sim. Então tu é feminista. Porque é bem isso que o feminismo quer. Ele quer igualdade, ele quer que a mulher possa ter também uma vida social, possa ter o seu salário, não somente em casa, não fique somente em casa, né, cuidando das crianças como era até agora há pouco tempo, não vai muito longe, porque começou-se a falar em feminismo e começou-se a falar um pouco mais em direito ali pela década de 90, né? Até então era só a mulher dentro de casa cuidando dos filhos e deu. E na verdade, justamente essa questão, o alcance, a conquista da mulher de poder trabalhar fora de casa, ter o seu próprio salário, isso é um direito que o feminismo conseguiu após muita luta. E tem muita gente que acha que não, isso sempre existiu. Tá falando do quê? Se a gente ainda está discutindo sobre isso em pleno século XXI. Se você vê necessário ainda a discussão, né? Significa que ainda tem muita coisa a melhorar, né? E falando dessa inserção no mercado de trabalho, apesar da mulher tá ocupando mais espaço no mercado de trabalho, ela tem que desempenhar o papel de mãe, o papel de trabalho doméstico, esposa. Isso acaba sobrecarregando ela, né? Como que tu vê essa dupla, tripla jornada da mulher atualmente? Sim, diminuiu um pouco, mas ainda segue. Ainda a parcela feminina da sociedade ainda tem muito disso. Até lendo algumas informações relacionadas à pandemia, né, a gente percebe que a parcela maior de mulheres que perderam seus empregos ou que tiveram salários reduzidos foram mulheres. E se você for ler matérias, notícias sobre isso, a grande justificativa era: eu fui demitida porque eu não tinha com quem deixar meu filho pequeno. Então eles me questionavam muito sobre qual prioridade eu daria, ao trabalho ou ao meu filho, quando na verdade isso nem deveria ser discutido, sabe? E até pessoalmente falando, eu sou uma pessoa que eu busco me desconstruir há muito tempo. A gente sempre tem aquela visão de que a gente aprendeu tudo. Não, agora eu sei tudo, então eu sou 100% polida de preconceito, né? Quando na verdade não é bem assim. Eu até, pessoalmente falando, durante a graduação, 3 anos atrás, eu apresentava um programa de rádio dentro da faculdade e entrevistava homens e mulheres atletas. Sempre quando tinha uma mulher atleta que eu ia entrevistar, a gente buscava saber informações sobre ela, o que ela fazia, enfim, como ela era, né? E sempre quando tinha uma mulher que ela era mãe, eu fazia isso. Eu perguntava pra ela: como você concilia a rotina de ser mãe, de ser esposa, de ser mulher com o esporte? E eu nunca questionava um entrevistado homem. Às vezes o entrevistado homem levava os filhos no estúdio para conhecer o estúdio, aquela coisa toda, mas eu nunca parei para questionar ele como é, além de ser atleta, além de treinar, além de trabalhar, cuidar do teu filho. Isso é algo que está na nossa mente. Às vezes a gente nem percebe, mas a gente reproduz estereótipos e preconceitos, às vezes sem perceber. E eu só fui perceber isso porque eu levei um toque de uma colega, sabe? Que ela é atleta, o marido dela também, eles têm um filho. Ela nunca foi entrevistada pela gente, mas ela comentou comigo uma vez. Sabe que me incomoda muito quando a gente dá entrevista e sempre eu sou questionada como eu concilio trabalho, estudo, esporte e o filho. Nunca perguntaram pro meu marido. E aí eu tomei aquele choque, né? Eu servi a carapuça, né? Porque serviu pra mim. E eu fiquei, uau, eu pergunto isso. E eu nunca tinha visto um problema, quando na verdade não é um problema. Mas porque eu questionava sempre ela, mas eu nunca perguntei pra ele. Como você trabalha e cuida do seu filho também? A gente tem essa mentalidade de que não, ela trabalha fora de casa, tudo bem, mas é a missão dela educar, cuidar do filho, ser mulher, ser esposa, cuidar da casa, lavar roupa, fazer a comida. Mas a gente também não pergunta pro cara, pro homem, como se ele fosse excluído desse papel. Sim, como se ele não precisasse. Não, ele trabalha fora de casa, então ele já tá fazendo o papel dele. Sim. Mas a educação e a criação dos filhos, também cuidar da casa,
devem ser tarefas divididas de forma igualitária entre os dois. E eu nem percebia isso. Interessante tu falar isso. Agora tu cortou, eu falei, né? Não, mas é interessante tu falar isso que me remete à minha infância. Eu fui criado numa família bem tradicionalista no sentido gaúcho e machista ao extremo. A minha avó, para te ter ideia, ela tirava a bota do meu avô de noite quando ele chegava da tropeada. Daí tu imagina como era, né? Então, assim, é difícil tu lutar contra a cultura nesse sentido, assim, porque isso ele vai se enraizando, como nós estávamos comentando esse dia, vai se enraizando culturalmente e a pessoa assume isso para ela. E o machismo, ele é assim, nas pequenas coisas, no dia a dia, que vai se enraizando. Muitas vezes a mulher, ela propaga por já ter isso nela. O filho não chora, o homem não chora. Mas isso aí é coisa de homem. Então, vai se propagando e vai mantendo essa ideia machista, né? Por isso, é um dos motivos de ser necessário ter essa conversa sempre, e cada vez mais sobre o que é o feminismo, o que o feminismo busca, que é essa, não só a igualdade, mas eu diria mais a equidade, né? Porque realmente a mulher vem alcançando maiores espaços, mas ainda tem muito que se alcançar, né? Eu acho que basicamente também os homens têm que se desconstruir disso. Eu acho que como o Alexandre vivenciou isso, eu acho que muita gente vivencia isso. Ainda tem muito disso do homem não poder fazer essa tripla jornada ou não ser questionado dessa forma. Por muito tempo, eu acho que nenhum homem se questiona muito, assim. Aos poucos a gente está se desconstruindo dessa forma também. Nós pegamos assim como vocês falaram aí, a tripla jornada. É aquela mulher que está em casa, que está cuidando dos filhos, que tem que fazer comida para o homem, que vai de repente tentar uma faculdade, como é o teu caso, e chega na faculdade dela, vai ter que dar conta dos estudos, dos filhos, de manter a casa. O homem não faz isso. Assim, eu sou homem, mas eu admito que realmente não faz isso. Por mais que eu tente também ser um pouco mais ativo em casa, eu admito que muitas vezes pesa muito mais para minha esposa, que também estuda. É claro que a gente vem modificando, vem tentando modificar, mas isso é uma realidade de muitos, né? E isso muitos homens que não ajudam em nada em casa, né? Que chegam em casa, querem a comida pronta, tudo pronto e deu. E não querem fazer nada em casa, né? Sim, isso é muito presente ainda. Mas é importante o que vocês falaram sobre a questão de tentar uma desconstrução, porque não é de uma hora para outra. Claro. Não é de uma hora para outra, eu vou virar da água pro vinho de 8 a 80 de uma vez só. Eu acho que o primeiro passo é perceber isso, sabe? Olha, eu acho que nesse ponto aqui a gente pode melhorar. Eu acho que nessa situação aqui, que eu penso dessa forma e que eu me comporto dessa forma, eu acho que poderia ser de outra forma. Então, eu acho que ter esse primeiro pensamento, esse estalo, e dar esse primeiro passo, eu acho que é mais importante do que qualquer coisa, porque significa que tu tem o objetivo de que tu tem uma boa intenção em melhorar, sabe? E quem sabe as tuas próximas gerações sejam menos do que isso, e não mais, sabe? O objetivo é diminuir ao longo das décadas.